Oi gente, meu nome é Kelly, tenho 22 anos, fui aprovada em 6 universidades federais para o curso de Medicina e Engenharia Mecânica na Unicamp. Hoje eu quero compartilhar com vocês qual era a minha rotina de estudos com a matéria de matemática. No meu primeiro Enem eu acertei só 12 questões, lá em 2018. No Enem 2021 eu acertei 22 questões e no Enem 2022 eu acertei 36 questões, pois de 2 gabaritos seriam 38 acertos. Eu acredito que as mudanças que eu efetuei no ano 2022, elas foram responsáveis por esse aumento significativo na minha nota. Eu tirei 872,6 pontos. Eu tive uma TRI boa, favorável, e graças a ela eu consegui ser aprovada no curso de medicina que eu já tinha um tempo tentando. E eu quero compartilhar com vocês aqui quais foram as minhas estratégias, o que eu mudei para ter esse aumento assim significativo. Primeiro que eu adotei um estudo flexível, baseado nas minhas necessidades. Eu entendi que em momentos diferentes da trajetória ali, de proximidade com a prova, eu tinha necessidades diferentes e por isso eu tinha que me adequar àquela situação, àquele momento, coisa que eu não fazia nos anos anteriores. Depois eu comecei a estudar matemática todos os dias. Não com a mesma abordagem, de forma diferente, mas todos os dias, de alguma maneira, eu tinha contato com a matéria. Eu dividi, ao longo do ano, o meu estudo em 3 frentes. Primeiro eu comecei vendo teoria sim, e aí essa primeira frente era dividida em teoria, que eram aulas, normal mesmo, de cursinho online, eu estudava em casa só. Depois eu resolvia questões, tanto das aulas em geral, do Enem e de outros vestibulares. Depois eu corrigia essas questões, entendia os meus erros, direcionava também uma parte de estudo teórico para entender e aprender aquilo que eu tinha errado nas questões e fazia revisão das aulas de teoria ali que eu ainda estava vendo, de assuntos novos, caso ainda tivesse alguma necessidade nesse momento de revisão, que eu usava flashcard, eu usava recall para poder revisar, mas em outro momento eu vou explicar melhor sobre as minhas táticas de revisão. Depois, no segundo momento do ano, isso uns 2, 3 meses depois que eu tinha dado início aos meus estudos, eu começava a estudar apenas por questão. Só questão do Enem e de outros vestibulares. Aí eu corrigia, classificava meus erros, entendia por que eu tinha errado, o que é que tinha me levado a errar aquela questão, se foi tempo, se foi teoria, se foi atenção, o que é que tinha acontecido ali para aquele erro. Entendia, se fosse teoria, eu separava um outro momento para rever aquela teoria ali daquele erro e fechava esse ciclo aí, que também levava de 2 a 3 meses no ano, dentro da minha preparação ali antes da prova. Quando estava mais próximo da prova, lá pro mês de agosto, setembro, assim, eu mudava. Eu estudava só as questões do Enem. Aí eu baixei uma apostila, que tem vários drives, assim, no YouTube, no Instagram, nos Studigrams. Aí eu respondi todas as questões do Enem de 2009 até 2018, 2 vezes, isso contando 2021 e 2022. E de 2019 até 2021, que aí era no ano 2022, eu respondi 3 vezes dentro do ano. Respondia, corrigia, entendia aquele erro, por que eu tinha errado aquilo, traçava estratégias para não errar de novo naquele mesmo ponto, corrigia e tentava de novo. Então, quando estava ali nos meses muito próximos para o Enem, todo o meu contato com matemática do Enem era só com questões da prova, mais especificamente as questões dos anos das edições mais próximas, 2021, 2020, 2019. E nisso, não era só o Enem regular, eu respondi o Enem regular, o Enem PPL e o Enem digital a partir do momento que ele começou a ser oferecido, o Enem digital. Então, eu tinha todo esse contato. Eu acredito que essa foi o maior diferencial, que esse aumento significativo nos meus acertos, 38 acertos, comparado com o Enem 2021, que foram 22 acertos. Eu acho que isso foi a coisa mais diferente que eu fiz comparado aos outros anos. Ter muito, muito contato com as questões do Enem me deixou familiarizada, porque matemática era um estigma, pra mim. Eu achava que eu não era capaz de conseguir resolver matemática no Enem, que era uma coisa absurda, e acabava criando um muro, uma separação, eu não conseguia avançar. Então, é como se
eu tivesse perdido o medo da prova, e a partir de perder esse medo, eu consegui me ver capaz, fui vendo os meus avanços e aí consegui enfrentar a prova. Outra coisa que eu fazia era separar um momento na semana para ver os assuntos que eram mais difíceis para mim. Eu escolhi 5 assuntos. Não sei se esses 5 assuntos você também acha difícil, mas eu acho. O primeiro é log, que era um terror assim para mim. Trigonometria, probabilidade, análise combinatória e geometria analítica. E uma vez na semana, por exemplo, eu via só logaritmo. Na outra semana eu ia ver probabilidade. Na semana seguinte eu ia ver análise combinatória. Então, assim, dentro daquela semana eu ia ver se aquele assunto me faltava teoria, se me faltava contato com a forma que o Enem cobrava aquele estudo, como eu estava me encaixando, qual era o meu problema. Dentro daquela parte ali da matemática, que pra mim era, às vezes era até mental, assim, essa parte de log. Tem esse peso, ninguém vai aprender log no Enem, o Enem, as questões do log de Enem são muito difíceis. E hoje eu desconstruí tudo isso e aprendi a resolver as questões de log do Enem. Claro que tem umas que são muito difíceis, né? Não vou dizer que não vou dizer que tudo é fácil pra mim dentro da prova de matemática, mas eu pude ver meus avanços e eu acredito que se vocês também se identificam com essa dificuldade que eu tive, vocês podem sim ter esse avanço, porque desconstruir essa ideia é o primeiro passo para você conseguir evoluir. Outra coisa que eu comecei lá no início do ano foi treinar o meu cálculo mental. Porque na hora do Enem, assim, o nervosismo toma conta de você e às vezes eu não conseguia fazer 2 mais 2 na hora da prova. Eu tinha que escrever 2 mais 2, 2 vezes 2 para ver que era 4. Eu falava, não, isso tá me atrasando, eu levava muito tempo nas questões. E aí eu comecei a buscar estratégias que iriam aumentar a minha capacidade de calcular mentalmente. Questões básicas, assim, eu tracei algumas estratégias. Primeiro, eu decorei todos os quadrados perfeitos até o 30. Eu fiz essa façanha, pra mim era muito impossível, mas consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue. Decorei os quadrados perfeitos até 30. Tive muito contato com a parte de multiplicação até o 15, assim, toda a tabela de multiplicação até o 15, tipo, de cabeça, pra ter de forma imediata a partir do momento que eu precisasse. Depois eu busquei muitos macetes de matemática. Eu acho que eu posso até trazer um vídeo aqui sobre os meus macetes de matemática. E aí, além de ter contato com as questões todo dia, ali na hora do estudo, eu baixei alguns aplicativos, fiz uso da tecnologia para me ajudar. E eu jogava quando eu estava na academia, quando eu estava na esteira ali, ou na bicicleta, que foi o Mestres da Matemática e os Truques Matemáticos. O truque matemática, que esse que é o nome do aplicativo, foi o que mais me ajudou, porque ele trouxe coisas muito diferentes, que às vezes até na internet ou professores de matemática não explicavam, e tornavam a coisa mais simples, assim, um raciocínio mais simples. E eu super recomendo isso, porque me ajudou bastante e me ajudou a perder o medo da matéria, porque eu era assim, matemática era um terror pra mim no Enem. Outra coisa que eu fiz foi ter um bom acervo de questões. Além de resolver questões do Enem, né, nessa demanda toda que eu falei pra vocês, questões de vestibulares, eu também respondia questões de simulados inéditos. Eu respondi do poliedro, do ESAG, do SAIS, do Bernoulli. Acho que é só isso. Eu fiz muitos simulados deles também, mas como assim tem muita prova, eu escolhi algumas. E aí eu compilava, eu pegava a parte de matemática ali, né, fazia o corte no PDF, mandava pra gráfica, tipo, pegava umas 10 provas, só a parte de matemática, aí eu compilava assim direitinho no computador, mandava pra gráfica e pedia pra eles imprimirem em sequência, né, a prova ali toda certinha, a primeira prova, a segunda prova, e aí eles encadernavam, e eu separava um momento ali na semana pra ter contato com esses simulados, porque eu achava muito interessante para a parte de interpretação, né? Porque é pesado a interpretação no Enem e me pegava demais. Então, ter contato com simulados inéditos afiava, vamos dizer assim, o meu nível de interpretação. Cronometrava tudo. Eu acho muito interessante você cronometrar, porque você começa a ter uma média de quanto tempo você leva para responder aquela questão, e isso faz toda a diferença na hora da prova. Porque às vezes o corretor tá lá na frente, o
o fiscal, ele tá lá na frente e fala, faltam 2 horas por término na prova, ou são tantos minutos. Você fala, nossa, não vai dar tempo. E isso aconteceu muito no Enem em 2022 comigo, mas aí eu retrucava a minha própria mente e falava, não, eu sei que dá tempo, porque eu levo X tempo para poder responder tal número de questões, eu sei que vai dar tempo. Então isso me acalmava. E eu treinei o ano inteiro, assim, cronometrado, todo tipo de questão. Eu criei uma análise da minha média de tempo para responder uma questão. Então, por exemplo, quando eu pegava uma questão que era, não sei, geometria analítica, por exemplo, eu sabia que eu ia levar mais tempo quando bati o olho ali, né, na prova e via que era sobre isso, do que uma questão de razão e proporção ou de escala. Então, e eu treinava bastante, por exemplo, escala, né, como eu falei agora, para ser muito rápido, para sobrar tempo para essas questões. É sabido, de uma forma geral, que você tem que levar entre 3 e 4 minutos numa questão, mas tem questão que não tem como você leva mais. E outras você consegue fazer bem menos, em bem menos tempo do que 3, 4 minutos. Então essas que são mais fáceis, escala, razão e proporção, ou aquelas de interpretação mesmo, você fazer mais rápido, porque você teve mais contato durante o ano ali, e aí você acaba ganhando tempo. Então cronometrar tanto simulados, de uma forma geral, como as listas dentro de uma média que você quer ter é muito importante. Durante a semana, quando iniciava a minha terceira abordagem e última ali perto do Enem, que foi do Enem 2022, o que eu fiz? Eu respondia o Enem, né, a parte das questões do Enem de matemática, em blocos de 45. Só 45, Kelly? Só 45. Porque são 45 que você vai responder lá na hora da prova. Então você precisa estar familiarizado, você vai precisar estar acostumado, acostumar sua mente, acostumar o seu corpo a responder 45 questões de matemática. Às vezes totalmente diferente ali entre si, o que é muito diferente de você responder uma lista inteira só de proporção. Totalmente diferente, porque é muito mesclado. Vem geometria, depois vem probabilidade, depois vem análise combinatória. Mistura muito, aí vem escala. Você tem que ter esse pique de se adequar àquela questão ali. Estudar em blocos de 45 foi algo que trouxe uma resistência maior pro meu corpo, porque eu cansava muito mentalmente. E o corpo também cansava de estar ali respondendo 45 questões de matemática totalmente diferentes, mistas. Ter essa familiaridade com a prova, responder muitas vezes as questões do Enem, foi o que me levou a ter esse desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado, que alguma coisa que eu trouxe aqui possa colaborar para o seu estudo desse ano de 2023. Foque bastante, o Enem vai mudar e você tem que ser muito estratégico. Não se desespera, e o meu intuito com o meu canal é não deixar você desistir da medicina. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, que a minha trajetória possa colaborar de alguma maneira para que nesse ano de 2023 você possa alcançar a sua aprovação. Se esse vídeo já ajudou de alguma maneira, curte, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima!